Boa tarde, hoje é dia 6 de agosto de 2021. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, do município de Guapiara. Hoje, devido à reunião que vai estar acontecendo na escola, estou gravando a aula sem estar sendo ao vivo com meus alunos. Porém, vou estar deixando disponível no YouTube para que eles assistam. Então, eu deixo o recado para vocês que são meus alunos. Assistam, eu pedi para vocês tentarem realizar as atividades, né? E assistam, façam as correções e mandem as fotos para mim no meu WhatsApp, no particular, para que eu possa estar marcando a sua presença e a sua nota de participação. Tudo bem? Aos demais alunos que assistem pelo YouTube e não são meus alunos, mas gostam de assistir as nossas aulas, se você quer assistir as aulas anteriores ou as próximas aulas, na descrição desse vídeo tem o link da playlist do material que vai estar a coleção de todas as aulas assim que a gente for gravando. Então vamos dar início. O material é o Currículo em Ação, volume 2. Hoje nós estamos fazendo a Situação Aprendizagem 2, parte 2. 7º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Material fornecido pelo governo do estado de São Paulo. Página 91, a habilidade que nós estamos estudando são duas. A habilidade EF07MA03, que é ler, comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, e associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situação que envolvam adição e subtração. Habilidade EF07MA04, que é resolver e elaborar situações-problema que envolvam operações com números inteiros. Objetos de conhecimento. Números inteiros, usos, história, ordenação, associação com pontos na reta numérica e operações. Situação aprendizagem 2, aqui está escrito parte 1, mas na verdade é a parte 2. Hoje é uma continuação da nossa aula anterior. Então, se você não assistiu a aula anterior, como eu disse, na descrição desse vídeo tem o link da playlist, assista a aula anterior para que faça sentido. Na situação aprendizagem 2, serão elaboradas a ampliação do conjunto dos números naturais para os números inteiros, aplicados em diferentes contextos, inclusive histórico, e associá-los a ponto da reta numérica, além de sua utilização em situações que envolvam adição e subtração. Vamos dar início então, página 91. Atividade 3, porque nós já fizemos na aula anterior atividade 1 e 2. Descobrindo o que vem antes do zero. Que nossas réguas só tem do zero para a direita. Mas o que seria antes do zero? É o que nós vamos estudar hoje. Os números inteiros podem aparecer em tabelas de jogos, escalas termométricas, extratos bancários, medições de altitudes e profundidade, abaixo e acima do nível do mar, no caso, entre outros exemplos. Mas também podem ser conceituados a partir da simetria em relação aos números inteiros positivos na reta numérica. 3.1. Observe os números inteiros representados na reta numérica. Qual é a correspondência que está indicada? Explique e anote as duas próximas correspondências. Olhe bem, na apostila de vocês tem esse gráfico, né? O menos 2 tem uma seta correspondendo lá com o 2 positivo.
O menos 3 tem uma seta se correspondendo lá com o 3 positivo. O menos 4 tem uma seta se correspondendo lá com o 4 positivo. Então, qual é a pergunta? Qual é a correspondência que está indicada? Observe os números inteiros representados na reta numérica. Qual é a correspondência que está indicada? Explique e anote as duas próximas correspondências. Então, se você não resolveu, aperte pause e tente resolver. Depois você solta o pause e vê se você acertou. Vamos lá? Bom, se você já apertou pause e já resolveu, eu já vou começar aqui a explicar. O 0 é o centro aqui, é o que divide, tá? Eu tenho, aqui está a diferença, ele tem uma simetria, né? Olha o que ele fala aqui, simetria. É a mesma distância que eu tenho do 0 até o 1 na direita, é o que eu tenho do 0 até o menos 1 na esquerda. Então ele é como se fosse um espelho. Então essa é a simetria entre eles, tá? Seriam as duas próximas correspondências, né? O menos 1 e o mais 1, e o menos 5 e o mais 5. Essas seriam as correspondências, tá bom? Olha lá, são números simétricos, ou conhecidos como números opostos. O que é opostos? O que está do outro lado, está oposto. E o 0 é sempre que divide a oposição de um com o outro aí. Isso significa os dois números simétricos têm a mesma distância em relação ao 0. Se eu falar, quem está mais longe do 0? O menos 5 ou o 5? Você vai responder os dois, porque ele tem 5 unidades aqui a distância, né? Então ele tem 5 unidades daqui até aqui. E ele tem 5 unidades daqui até aqui. É a mesma distância. Eles são simétricos, né? O que é o meio, o 0 é o meio, que tem a mesma distância entre os dois números. O mesmo ocorre com o menos 1 e o 1, e o menos 5 e o mais 5, e assim continuaria com o menos 6 e o 6, e os outros infinitamente. Não tem limite, é infinitamente. Tranquilo? Vamos para o próximo. Qual é o próximo exercício? 3.2. Complete a tabela indicando o número oposto ou simétrico em cada caso. O que é o oposto ou simétrico? Oposto e simétrico é a mesma coisa. Então é o jeito de falar. Ou eu coloco o oposto ou o simétrico, é o mesmo número. Só muda o jeito de falar, mas é o mesmo número. Então vamos lá. Quem é o número oposto ou simétrico de 8? O 8, então é o menos 8. Se você não resolveu ainda, aperte pause e vá lá resolver. Pronto, já voltou? Já vamos continuar aqui então? Então, quem é o oposto ou simétrico do 10? O 10 é positivo, não tem o sinal nele. Então, o simétrico dele é o menos 10. Quem é o oposto ou o simétrico do menos 36? É o 36. Quem é o oposto ou simétrico do menos 48? É o 48 positivo. Quem é o oposto ou simétrico do 27? O 27 é positivo. Então é o menos 27. Quem é o oposto ou o simétrico do menos 58? Se é o menos 58, o outro é 58 positivo. Quem é o oposto ou o simétrico do mais 124? É o menos 124. Bom, quem é o oposto ou simétrico do menos 200? É o 200 positivo.
Na verdade, o oposto ou simétrico, basta você mudar o sinal. Se ele está positivo, ele fica negativo. Se ele está negativo, ele fica positivo. Olha lá, vou subir as respostas tudo com meus números junto. Depois eu apago meus números. Viu? É sempre oposto e simétrico, inverter o sinal. Próximo exercício, ainda na página 91. 3.3. Escreva os números em ordem crescente. 6 menos 94, 150, 536, menos 645, 334, 0, menos 257, menos 78, 2057, menos 3.670, menos 127 e 88. Antes da gente resolver o 3, eu vou voltar no exercício, em um exercício aqui. Eu quero que vocês observem uma coisa. Esse exercício, eu quero que vocês observem uma coisa. Quando você está numa reta numérica, quando o número está para a direita, ele é maior. Quanto mais ele está para a esquerda, ele é menor. Repare, do 0 para a direita, ele só vai aumentando. Então, quanto maior ele for, ele é maior. Então, os números positivos, quanto maior for o número, maior é o seu valor. Agora, os negativos, eu lembro que a aula passada teve alguns alunos que se atrapalharam nisso. O negativo, quanto maior é o número, menor é ele, se ele for negativo. Olha aqui. Quem é maior? Menos 1 ou menos 5? Você pode pensar, maior é o menos 5. Não é maior. Ele não é maior. Quanto mais para a esquerda, menor vale. Ele menos vale. Vamos pensar assim, tá? Então pense bem comigo, né? Eu, quando era criança, para poder entender isso, eu pensava assim: o que é melhor, você dever R$1 ou você dever R$5? É lógico que é melhor eu dever R$1, porque eu devendo R$1, minha dívida é menor do que eu dever 5. Quer dizer que se eu devo R$1, eu tenho mais possibilidades de pagar minhas dívidas do que quem deve R$5. Então presta bastante atenção. Quando você tem um número negativo, ele é o inverso. Por isso que já falou oposto. O número, quando está representado com o número negativo, quanto maior é o número que está na frente, antes do sinal, mais longe ele está do 0. Quer dizer que ele é menor, tá? Fique bem claro isso. Vamos lá então resolver a atividade. Então vamos lá. Como eu vou começar ordem crescente, eu vou procurar o menor número. Para começar com o menor número, ele começa com o número negativo. Vamos procurar os números negativos. Esse é negativo, esse é negativo, esse é negativo, esse é negativo, esse é negativo. Tá. Qual é o menor número entre esses? Daí tem algum aluno que pode vir aqui e falar assim: professor, é o 78. Será? Quem tem mais dinheiro? Quem tem menos dinheiro? Quem deve R$78 ou quem deve R$3.670? Quem deve R$3.670 tem menos dinheiro. Tá vendendo, daqui a pouco tá vendendo a casa para poder pagar, né? Quem deve R$78 vai precisar vender só o cachorro, né? Então vamos lá. Então, qual é o menor número desses? É esse daqui. Ele está mais longe do 0 na reta, né? Então, menos 3.670. Já descobriu o menor número de todos.
Tirando ele, quem é o próximo número que é o menor de todos? Lembrando, quando tem o sinal negativo, quando maior, ele na verdade ele é menor. Então agora número negativo. É o 645. Então o próximo aqui é menos 645. Quem é o próximo? Agora é o menos 257. Menos 257. Quem é o próximo? Agora é o menos 127. Menos 127. Quem é o próximo? Agora é o menos 94. Menos 94. Quem é o próximo? Agora é o menos 78. Menos 78. Quem é o próximo? Não tem mais nenhum número negativo, professor. E agora? Agora é o zero. Agora fica fácil, porque agora é da nossa natureza, né? Os números naturais. Contar de 1, 2, 3, depois do zero. É o 6. Agora fica fácil. O complicado eram os números negativos, até a gente compreender. Depois que a gente compreende, fica mamão com açúcar. 6. Depois do 6, 150, 334, 2057, 88. Aí vem 88. Depois do 88, 150, 532, 150. Depois do 150, quem é? 150, 334. 334. Depois do 334, 532. Depois do 532, 2057. Aí sim, 2057. Pronto, todos os números na ordem crescente, lá, do menor para o maior. Certo? Conferindo, bateu certinho a ordem. Próximo exercício, 3.4. Deixa eu apagar aqui meus rabiscos. Podemos comparar dois números dizendo se um é maior ou menor do que o outro. Vira a página, lá na outra página, página 92. Podemos comparar dois números, dizendo se um é maior que o outro. Um é maior ou menor do que o outro. Observe o subconjunto dos números inteiros abaixo. Menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Localize esses números em uma reta numérica. Como eu vou localizar esses números numa reta numérica? Eu vou pegar uma régua, vou fazer um risco de 20 centímetros, vou pegar e vou traçar um risco bem no meio, no 10 centímetros. Depois, a cada 1 centímetro, eu vou estar fazendo um risquinho. Olha que legal. Estou fazendo um risquinho a cada 1 centímetro. Um para lá, um para cá. 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 Até chegar no 19 e no 1. Basta, tá? Aí eu venho e coloco bem no meio, que era o 10, eu coloco o 0. Então, presta bem atenção agora na simetria. 1 para a direita, o número simétrico, menos 1 para a esquerda. Viu que legal? Presta bastante atenção. 2 na direita, o número simétrico dele, o número oposto, menos 2 na esquerda. 3 na direita, o número simétrico dele, o menos 3. 4, o número simétrico dele, menos 4. 5, o número simétrico dele, menos 5. Repararam que os números opostos, conforme cresce de um lado, ele vai ficando mais longe do outro lado? Eles vão ficando longe um do outro. 6, olha o outro lá, menos 6, lá longeão. 7, olha o outro, menos 7. 8, o outro lá, menos 8.
9, o outro lá na outra extremidade, menos 9, certo? Esse é o exercício 3.4. Agora olha lá, os números inteiros fazem parte de um subconjunto, né? Os números inteiros fazem parte de um subconjunto, fazem parte de um conjunto numérico composto por números positivos e números negativos. Olha lá, os positivos ficam à direita do zero e os negativos ficam à esquerda do zero. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E olha aqui os 3 pontinhos no fim aqui do 9. Isso quer dizer que é de maneira infinita. E o negativo também é de maneira infinita. E os números inteiros é representado pela letra Z, tá? Exercício 3.5. Tente resolver, aperta pause. Tenta resolver. Vou ler primeiro. Diego conferiu o estoque de celulares de sua loja no final do dia 20 e verificou que havia 40 aparelhos. Nos dias posteriores, ele fez as seguintes transações. Então, ele comprou 20 aparelhos, vendeu 40 aparelhos, vendeu 10 aparelhos, comprou 15 celulares. Não, desculpe. Comprou 20 aparelhos, vendeu 40 celulares, vendeu 10 celulares, comprou 15 celulares, vendeu 11 celulares. Após toda essa movimentação, qual é o número de celulares no estoque da loja de Diego? Explique. Aperte pause, tente resolver e me conte se você acertou ou não. Não vai dar para contar, né, pelo YouTube, mas depois você solta o pause e vem conferir para ver se acertou ou não. Tá bom? Bom, espero eu que você já tenha apertado pause, já tenha resolvido e agora está aqui para conferir. Vamos lá, fazer passo a passo. Ele tinha 40, vendeu 20, comprou 20, então é mais 20. 40 com mais 20, ele tem 60 no estoque agora. Aí, no outro momento, ele tinha 60 no estoque e vendeu. Vendeu é subtraiu. Vendeu 40. Então, ficou com o estoque de 20. Aí, ele tinha 20 no estoque e vendeu. Vendeu é conta de menos. Vendeu 10. Então, ele ficou com 10 no estoque. Então ele tinha 10 no estoque e comprou, quer dizer que chegou mais 15 para o estoque dele. 10 com mais 15, ele ficou com 25 no estoque dele. E por fim, ele tinha 25 no estoque e vendeu. Vendeu não é mais, é menos. Vendeu. Então ele vendeu. Vendeu quantos? Vendeu 11. Então, se ele vendeu 11, quantos que é 25? Opa! 25 que tira 11. Dá para fazer de cabeça. Mas você fala, professor, mas eu tenho medo de fazer de cabeça e errar. Ou vou fazer na calculadora. Largue mão, rapaz. Vamos, rapaz ou moça. Vamos fazer aqui na mão, se você não conseguiu fazer de cabeça. Olha lá. 25 que tira 11. 5 que tira 1, dá 4. 2 que tira 1, dá 1. Sobrou então 14. Então, respondendo a pergunta agora aqui. Após toda essa movimentação, qual é o número de celulares no estoque da loja de Diego? 14 celulares. Professor, tem outro jeito? Tem. Você pode vir aqui e fazer assim, comprou é mais, vendeu é menos. Vendeu é menos, comprou é mais, vendeu é menos. Quanto que ele comprou ao todo? Ele comprou 20 mais 15. Então ele tinha 40, comprou mais 20 e comprou mais 15. Então nesse período todo, quantos celulares ele chegou a ter lá? 5, 6, 75 celulares, certo? E ao todo ele vendeu quantos? Eu vou somar quantos que ele vendeu todos. Ele vendeu 40,
depois ele vendeu 10 e depois ele vendeu 11. Então ele vendeu 1, ele vendeu 61. Aí então, se ele tinha esse ao todo, ele teve 75 e ele vendeu 61, faz a conta de menos. 5 que tira 1, 4. 7 que tira 6, 1, 14. Dá a mesma resposta, mas é lógico, é matemática. Mas por que tem duas maneiras diferentes de chegar e chega na mesma resposta? Porque a matemática é legal por causa disso. Existe mais de uma maneira de chegar na resposta. Qual é a maneira correta de chegar na resposta? A que você chegue na resposta. O importante é chegar na resposta. Olha lá as contas. Certo? Então, 14 celulares. Após toda essa movimentação, terá 14 celulares no estoque. Próximo exercício, na página 92 ainda. 3.6. Num determinado dia de outono, na cidade de São Paulo, os termômetros marcavam 20 graus Celsius, né? Com a entrada de uma frente fria, a temperatura baixou para 9 graus. De quanto foi a variação de temperatura? Como você calculou a variação? Bom, antes de responder, eu vou explicar como que a gente calcula a variação. Para variar uma coisa, se pega o maior resultado, maior temperatura, né? Vou calcular a variação de temperatura. Pega a maior temperatura e subtrai a menor. Então a maior é 20. Vou tirar a menor, tá? E aí, 20 que tira 9, vai dar o quê? Empresta do vizinho, fica 1. 10 que tira 9, dá 1. 1 que não tira nada, 11. Então, houve uma variação de 11 graus Celsius. Ah, professor, mas caiu ou subiu? Né? Aqui já está contando, baixou. Então, houve uma variação para baixo de 11 graus Celsius, tá? Então, teve uma queda de 11 graus. Essa é a variação. Olha lá, a variação da temperatura foi de 11 graus, pois o cálculo é feito, para isso o cálculo é feito com uma subtração da maior temperatura pela menor temperatura. 20 menos 9 dá 11, tá? E aí você sabe que deu 11 graus Celsius de variação. Ah, professor, mas tem outro jeito? Tem assim, ó. Agora está 9, tá? E antes estava 20. Então você vai fazer 9 menos 20, como está agora e como estava antes. Aí você vai chegar a uma conclusão o quê? 9 que tira 20 vai ficar menos 11. Aí você vai falar, nossa, professor, o que quer dizer menos 11? Quer dizer que teve uma queda de 11 graus. Daí você vai falar assim, estava no 20 graus e ele desceu 11 graus, menos 11, tá? Dá na mesma também. Menos 11 quer dizer que teve uma queda de 11 graus. 3.7. Luciano fez uma dívida de R$50 e outra de R$96. Ambas para serem pagas no próximo mês. Quanto ele está devendo? Como você indicaria esse valor? Essa não é difícil, hein? Luciano fez uma dívida de R$50 e outra de R$96, ambas para ser pagas no próximo mês. Quanto ele está devendo? Como você indicaria esse valor? Então, aqui tem várias maneiras, mas eu vou mostrar uma. Ó. Deve R$50, e aí você vai somar a dívida dele de novo. E deve R$96. Tá? 0 com mais 0, 0. 0 com mais 0, 0. 0 com 96, 0. 5 com 9, dá 14. Então ele deve ao todo R$146. Mas aqui você sabe que é dívida. Então você sabe que é um número negativo. Outro jeito é assim, ó. Deve R$50. Deve
R$96. Esse é o jeito correto. Presta atenção isso aqui. Deve R$50, menos 50, menos 96. Como se faz uma conta aqui? Ah, professor, eu sei que é menos 56, mas não sei como que faz aqui. Então presta bastante atenção aqui. Você tem um número negativo junto com outro número negativo. Aí você vem olhar a regra de sinal. Quando você tem um número positivo com número positivo, você soma. Quando você tem um número positivo com número negativo, você subtrai. Presta bastante atenção. Quando você tem um número negativo com número positivo, você subtrai. Quando você tem um número... negativo, não é positivo. Quando você tem um número negativo com outro número negativo, o que você faz? Você soma. Mas só isso? Não. Depois que você faz a operação que você vai ver, vai prevalecer o sinal do número maior. Como assim? Vai ver agora. Número negativo com número negativo, que conta eu vou fazer? Eu vou fazer uma conta de mais. Regra, para ficar mais fácil. Põe sempre o número maior em cima. Quem é o maior? 50 ou 60? 50 ou 96? É o 96. 96 em cima e o 50 embaixo. E aí você soma. Você vai falar, mas professor, se eu colocasse 50 em cima também dava. Sim, mas quando for para fazer uma subtração, você não vai se atrapalhar. Então já costuma assim. Vou somar então. 6 com 0, 6. 9 com 5, 14. Terminei? Não. Lembra que eu falei? Prevalece o sinal do número maior. Esquece o sinal para olhar quem é maior e menor agora. Senão você vai ter que olhar na régua lá, você vai descobrir que o outro é maior. Então, quem é o número maior? Esquece o sinal, só olha o número. Quem é maior? 50 ou 60? Olha aqui mais fácil. Quem é maior? 50 ou 96? Ah, professor, 96 é maior. Vem olhar o sinal dele. Qual é o sinal dele? É negativo. Então vai prevalecer o sinal negativo. Qual é a resposta? Menos 146. É verdade. Se ele está devendo, é menos 146. Ele deve R$146. Certo? Vamos lá então? Vamos subir a resposta. Olha lá para vocês verem. Luciano está devendo ao todo R$146, pois menos 50 mais menos 96. Aqui já tem um jogo de sinal, ó. Menos 50 somando com a outra dívida dele que é menos 96, mais com menos dá menos. Aí eu pego o número negativo com o número negativo, eu faço uma soma, lembra? Maior em cima, menor embaixo, vai dar 146. Aí eu venho olhar, quem é o número maior? 96. Qual o sinal dele? Negativo. Negativo, 146. Tranquilo? Próximo exercício, 3.8. O gerente do banco informou a Eduardo que sua conta estava com saldo negativo. Negativo de R$130. Ele fez um depósito e agora o seu saldo é de R$64. Então ele somou depósito, ele somou mais um valor que eu não vou contar para vocês quanto é. E aí o resultado ficou R$64. Então a pergunta é: qual foi o valor depositado? E agora? 130 mais quanto vai dar R$64? Meu Deus, professor, como eu vou descobrir isso? Dá para você fazer isso aqui, ó. Menos 130 mais um valor que eu não sei quem é igual a 64. Então, isso aqui a gente chama de colocar em evidência. Vou deixar sozinho aqui. O valor que eu não sei é igual a 64. Esse valor é positivo, porque foi depositado. Agora, pensa comigo. Esse menos 64 está me atrapalhando aqui. Eu quero descobrir ele sozinho. Não quero descobrir o menos 130 junto. Então, eu vou passar esse menos 130 para o outro lado do sinal de igual. Quando eu passo para lá, ele vai mudar o sinal. Se ele está negativo, ele vai para o oposto. O que é o oposto negativo? Positivo. Se ele tivesse positivo, quem é o oposto de positivo? Negativo.
Então vamos lá, menos 130. Joguei lá para o outro lado, ele vai passar para o outro lado e vai mudar o sinal. Vai para mais 130. Então o valor que eu estou procurando é igual a 64 mais 130. 64 mais 130. 4 mais 0, 4. 3 mais 6 dá 9. 1 mais nada dá 1. 194. Será, professor, que dá 194? Será que dá 194? Bom, lembra que nós combinamos? Regra de mais com menos. Mais com mais eu faço uma conta de mais. Mais com menos eu faço uma conta de menos. Menos com mais eu faço uma conta de menos. Menos com menos eu faço uma conta de mais. No meu caso aqui é menos com mais, então eu vou fazer uma conta de menos. Combinado não é caro. Maior em cima, menor embaixo. Quem é menor? 194 ou 130? Ah, o 194. Então 194 vai em cima, 130 vem embaixo. Vamos fazer a conta de menos. Por que menos? Porque mais com menos eu vou fazer uma conta de menos. 4 que tira 0 dá 4. 9 que tira 3 dá 6. 1 que tira 1 dá 0. Opa! Deu a resposta. Então é isso mesmo. Então foi depositado R$ 194. E aí o saldo do Eduardo ficou R$ 64 positivo. Subindo a resposta. Olha lá. Eduardo fez um depósito de R$ 194, pois menos 130 mais X. Mas, professor, de onde surgiu essa letra X? X é uma letra que representa uma incógnita. O que é uma incógnita, professor? Você sabe o que é uma incógnita. Incógnita é o que você não sabe, mas o que você pode descobrir. E é o que nós descobrimos. Pode ser uma letra X, pode ser um quadradinho, pode ser um triângulo, pode ser um coração, pode ser qualquer coisa. Você coloca o que você quiser ali para representar um valor que você não sabe. Então, menos 134 mais X, que é uma letra que está representando um valor que eu não sei, é igual a 64. Então, X, que é o valor que eu não sei, é igual a 64. O menos 130 estava para lá, o menos 130 estava para lá, veio para cá, ficou positivo. 64 com mais 130, então eu descobri que o valor que eu não sei, que era a letra X, é igual a 194. Próximo exercício, 3.9. Na cidade de São Joaquim, a temperatura era de 4 graus Celsius ao anoitecer. Durante a madrugada, a temperatura teve uma queda. Presta atenção, queda. Queda é mais ou é menos? É menos. Uma queda de 6 graus Celsius. Qual foi o registro da temperatura na madrugada? Então pensa comigo. Se ele estava 4 positivo e teve uma queda de 6, qual é o resultado? Ah, professor, agora eu já sei. Mais com mais eu faço uma conta de mais. Mais com menos eu faço uma conta de menos. Menos com mais eu faço uma conta de menos. Menos com menos eu faço uma conta de mais. Nesse caso aqui eu tenho o número positivo e o número negativo. Positivo com negativo eu vou fazer uma conta de menos. E aí, como regra, eu ponho o número maior em cima, esqueço o sinal agora. O 6 é o maior e o 4 é o menor. 6 em cima e o 4 embaixo. 6 que tira 4 dá 2. Agora eu volto a olhar o sinal. Quem é maior, 6 ou 4? É o 6. Qual é o sinal do 6? É negativo. Então vai ficar o sinal aqui na frente do número. Então a temperatura durante a madrugada registrou menos 2 graus Celsius. Olha lá. Vamos apagar aqui para ler a resposta. A temperatura na madrugada em São Joaquim foi de menos 2 graus Celsius. Pois o cálculo para isso é feito com uma subtração da temperatura pela queda. 4 graus Celsius menos 6 graus Celsius, que é igual a menos 2 graus Celsius.
Último exercício, se eu não me engano, da atividade 3. 3.10. Elabore um problema a partir da imagem abaixo. Em seguida, troque com seu colega para que um resolva o problema do outro. Analise as resoluções. Bom, essa situação não é possível e nem seria possível. Por que não? Porque não é permitido a troca de materiais, mesmo que a gente estivesse voltando para a sala de aula, né? Porque não é seguro ainda. Então, olha lá, tem aí na apostila de vocês, São Paulo, cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Temperatura mínima prevista, 14 graus. Temperatura máxima prevista, 27 graus. Rio de Janeiro, estado de Rio de Janeiro. Temperatura mínima, 15 graus. Temperatura máxima, 30 graus. Então vocês podem usar a criatividade de vocês e criar um exercício, né? Para não ficar em branco nessa videoaula, eu criei uma. Vamos ver qual que eu criei? Olha lá. Qual das duas cidades teve a maior variação de temperatura? Qual a maior variação de temperatura na previsão, no caso, né? Então vamos lá. Vou achar de São Paulo. São Paulo, vou pegar a maior, vou tirar a menor. Então 27 graus menos 14 graus. 7 que tira 4 dá 3. 2 que tira 1 dá 1. 13 graus Celsius é a variação de São Paulo. E a do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, a maior prevista é 30 graus Celsius. E a menor, 15 graus Celsius. 0 que tira 5, não dá. Empresta do vizinho, fica 2. 10 que tira 5, dá 5. 2 que tira 1, dá 1. 15 graus Celsius. Né? 15 graus Celsius. Qual teve a maior variação de temperatura? A maior variação de temperatura foi no Rio de Janeiro, com 15 graus Celsius. Olha lá a resposta, vou apagar aqui. A cidade do Rio de Janeiro tem a maior variação na previsão, né? Com 15 graus Celsius. Pois São Paulo é 27 graus Celsius menos 14 graus Celsius, que vai dar uma variação de 13 graus Celsius. Rio de Janeiro é igual a 30 graus Celsius menos 15 graus Celsius, que vai dar 15 graus Celsius. Então, por aqui nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu agradeço quem assistiu até o fim. Lembrando, meus alunos, ainda vou ficar aguardando a foto das atividades realizadas para registrar sua presença e a sua participação. Se vocês gostaram da aula, curta, comente, compartilhe. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Até mais, bom fim de semana a todos, até a próxima. Lembrando, não esqueçam de realizar as próximas atividades da apostila, para que terça-feira que vem, na nossa aula de matemática, a gente já comece a fazer a correção. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, até a próxima. Tchau, tchau.